Atenção! Alan dos Santos afirmou que, na visão dele, Donald Trump estaria mirando um projeto de influência global envolvendo as Américas e a Ásia. O tema reacende discussões sobre poder, soberania e o futuro das relações internacionais. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, porque o alerta de hoje está incendiando a internet. Flórida com friozinho, hoje amanheceu 10 graus, né? Tomara que esfrie mais. Ontem fez muito calor, sábado também. Esse inverno está bem diferente do último, do anterior, né? O último foi bem mais frio do que esse. Mas o Alan está aqui já preparadíssimo com a sua japona. Minha mãe chamaria isso de japona. Não sei. Japona? É. Bom dia, Alan. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Max. Bom dia, Ramage. Bom dia, nossa quinta cadeira que está sempre nos acompanhando. Tá friozinho sim, mas é um friozinho super agradável. Eu tô assim porque eu tava fumando lá fora, então a turminha já tá mais aquecida aqui. Eu precisava de ficar saindo e voltando. Bem, já no meu bom dia, eu quero muito que você preste atenção no que eu tenho a dizer. Mas muito mesmo. Ó, foco aqui, preste muita atenção. O Trump já tem um controle total do Panamá. Ele já tem um controle, óbvio, do Alasca, que é um estado americano. Então o Trump não tem nada a se preocupar que venha do Pacífico. O Trump já está de olho na Groenlândia. Já controlou a situação na Venezuela, ou está em desenvolvimento esse controle, mas esse controle já começou. Restam para Trump Colômbia, Brasil e Cuba. Por que o Trump precisa fazer isso? O Trump recebeu, obviamente, uma ordem muito clara de que, se ele vir a ser presidente dos Estados Unidos, ele precisaria parar o Putin, porque senão o Putin ia tomar toda a Europa. E a condição é, eu preciso primeiro fortalecer internamente os Estados Unidos, proteger ao redor dos Estados Unidos, que é a doutrina Monroe, que ganhou uma expansão maior em novembro do ano passado, e nós noticiamos isso aqui. A segurança nacional dos Estados Unidos precisa expandir a proteção dela para além do Caribe, e você percebe claramente essa movimentação do Trump em relação à Groenlândia e abaixo dos Estados Unidos em relação a Cuba, e fica claro assim que, se o Trump precisar dar uma resposta muito firme para a Rússia e China, ele está protegido. Ataque aéreo, o Trump já tem, uma corrida espacial, um avanço muito maior do que os inimigos pensam que ele tem, ou que a própria imprensa pode noticiar. O Max comentou isso. Usem o site filmot.com, vocês vão ver o Max comentando sobre o que o Trump já teria de proteção do... Era o Iron Dome o nome? Ou era Golden Dome. Golden Dome. Então o Max, vocês procurem pela palavra Golden Dome, né, Max Cardoso falando sobre isso, vocês vão encontrar aqui no nosso canal. Então, por cima, o Trump está protegido. Se você olhar o mapa assim na sua frente, por cima o Trump está protegido. No Alasca, o Trump está protegido. No Panamá, o Trump está protegido. Restava para o Trump o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. O Trump tira a Venezuela da jogada, Cuba ainda continua no alvo, Rússia e China ainda tem Cuba, Colômbia e Brasil. Não tem mais o Chile, porque José Antônio Cássio vai tomar posse em março. Não tem mais a Argentina, por baixo ali da América do Sul. Resta para o Trump, para os Estados Unidos da América, Colômbia, Brasil e Cuba. Lembrando que quando o governo dos Estados Unidos da América foi capturar o criminoso narcotraficante Maduro, Nicolás Maduro, ele matou 30 membros do exército cubano e... Já achou aí? Turminha rápida, hein? Beleza. Deu para perceber, né? A gente ouviu Nós aqui. percebemos. O pessoal em casa não ouviu, não. E aí o que acontece? Quando até me perdi aqui que eu tava falando. Desculpa. Nada, tranquilo. É o Bob and Bob. Não, Grande tranquilo. Bob and Bob. Hoje eu cheguei aqui declarando amor ao Bob and Bob. Até me perdi aqui agora que eu tava falando da... Sorry. Colômbia, Brasil. Colômbia, Brasil, isso. Então, O Trump matou soldados, capangas, né?
de Cuba e você não tem um único jornal lamentando a morte dos soldados, com muitas aspas, cubanos. Verdade. Só que isso é algo que a imprensa não está prestando atenção, porque, uma, é burra, e segundo, porque não recebeu ordem nenhuma para falar disso. Chimpanzé, ou ele percebe algo e comenta, ou ele recebe a ordem e comenta. Para a imprensa esquerdista não arrancar os cabelos com a morte de 30 cubanos, é porque eles não receberam ordem para falar disso e nem sequer perceberam o quão grave isso é. Quando eu falo grave, eu não estou dizendo que é bom ou ruim, eu estou dizendo assim, é algo de extrema relevância. Você tem um país A, Estados Unidos, indo capturar um criminoso ditador na Venezuela, país B, e os capangas de Cuba, país C, protegendo o ditador do país B. Você tem um terceiro país envolvido com 30 baixas, 30 mortes. E ninguém gritou, ninguém reclamou. Ninguém. Você olha New York Times, você olha Washington Post, ninguém está arrancando os cabelos. Imagina só, o Trump foi chamado de ditador na época do Covid. Bolsonaro foi chamado de ditador na época do Covid. O Trump mata 30 soldados cubanos e ninguém chama de ditador. Ou seja, a ordem foi dada. Não pode criticar, deixa ele fazendo isso aí porque a gente precisa. Ou seja, o poder financeiro do Ocidente entendeu que sem Trump eles não conseguem parar o Putin. Eles estão deixando, eles não estão criticando, não estão falando nada. Você tem uma noticiazinha aqui, outra ali, tem um democrata que vem com termos técnicos aqui a colar, mas os chavões e clichês, ditador, fascista, acabou, morreu, não tem mais. O que isso significa e por que eu pedi para que você prestasse atenção? Porque a libertação do Brasil é alvo dessa estratégia. Eu não digo que o Brasil vai furar a fila. A fila, na minha percepção, até onde eu consigo ver, é Colômbia, Cuba e Brasil. Essa é a minha ordem. Até onde eu consigo ver, até aqui, os fatos futuros vão mostrar mais detalhes, mas a ordem que eu consigo perceber é Colômbia, Cuba e Brasil. Nesse ano de 2026, por que isso é importante? Porque nós estamos em ano eleitoral. Na Colômbia também. Exatamente. Mas aí o Petro não pode concorrer, acho que ele dança essa lá. Então, aí que vem um grande ponto, Lacó. E se pudesse, perderia, eu acho. Mas aí que vem um grande ponto. A nossa audiência, os nossos empresários, os nossos políticos, sabem disso? Não. Sabe quem sabe disso? O povão mais simples que está nos assistindo. Por quê? A imprensa não vai fazer esse tipo de análise que eu estou fazendo aqui como um bom dia. Isso aqui nem é análise, eu tenho muito mais coisa para falar sobre isso. E sexta-feira nós vamos fazer uma live exclusiva, eu e o Max, vamos falar sobre isso lá na Academia Conservadora, em detalhes. Isso aqui é um bom dia. A gente tem detalhes sobre isso na sexta-feira para falar. O porquê que nós precisamos nos movimentar e entender isso. Esse é só o meu bom dia. Daqui eu passo a bola para o Max, para o Ramagem e o Lacombe continuar dando bom dia para a turma. Mas só para entender, não estou falando aqui de 72 horas, tic-tac, estou fazendo uma análise aprofundada sobre o cenário. Groenlândia, Cuba, Colômbia, tudo isso é de interesse do brasileiro nesse exato momento. O povo brasileiro precisa entender o que está acontecendo. Porque todos nós já sabemos que não podemos contar com os políticos brasileiros. Magno Malta ficou sozinho, se eu não me engano, com Hélio Negão, Isalci e alguns outros políticos lá, que ainda não é político, né, mas vai se candidatar, o grande Sebastião Coelho, que fez uma carreata no domingo. Os políticos não querem saber de se meter em nada relacionado ao Bolsonaro. Que ele morra e eles só querem ser reeleitos. Só isso. E eu não estou fazendo aqui juízo de valor, tá? Eu não estou dizendo assim, canalhas. Não, isso aqui é juízo de fato. Eu quero que alguém me apresente algum dado que discorde desse fato. Para dizer, não, Alan, isso aqui não é fato porque você faltou com essa informação. Eu quero que alguém me diga. Né? De novo, o juízo de fato é, isso aqui é uma caneca ou não? Né? Políticos não estavam na carreata que o Sebastião Coelho fez no domingo pelo Bolsonaro.
Dá para contar em menos de uma palma de uma mão quais políticos estavam lá. Então, isso é um fato. O Magno Malta, com Hélio Negão e outros, somam aí 2 ou 3 políticos que estavam na frente da superintendência da PF, pedindo a Deus pelo presidente Bolsonaro. Isso é um fato. Os outros políticos estão passeando, curtindo a família, Malta de muleta, em né? recesso, e o Magno Malta de muleta. Então, assim, isso é um fato. Não adianta brigar comigo, não adianta fazer corte disso aqui, mandar no grupo dos deputados, que eu sei que eles fazem isso, né? Ah lá, o Alan dos Santos acabando com vocês. Eu não estou instigando ninguém a nada. Eu só estou narrando fatos, e se alguém tiver fatos para apresentar, o Lacombe vai ter todo o prazer do mundo de mandar o link para vocês, vocês vêm aqui e se defendam. Isso é uma obviedade. Então, a única preocupação que nós temos que ter agora não é com os políticos, é só com o Bolsonaro e as vítimas do 8 de janeiro, e a solução não virá do Brasil e dos nossos políticos. Desculpa ter prolongado meu bom dia. Alan dos Santos voltou a movimentar o debate político ao afirmar que, na interpretação dele, Donald Trump estaria de olho em um projeto de influência global envolvendo as Américas e a Ásia. As declarações rapidamente se espalharam pelas redes sociais e geraram reações intensas. Segundo Alan, Trump buscaria ampliar o peso estratégico dos Estados Unidos em regiões-chave do mundo, especialmente na América Latina e no Indo-Pacífico. Para os apoiadores dessa visão, isso seria uma resposta ao crescimento de potências como a China e a disputa por rotas comerciais, tecnologia e influência política. Críticos, por outro lado, afirmam que as declarações são especulativas e que, embora os Estados Unidos realmente atuem para proteger seus interesses globais, não há provas de um plano de controle total nos termos apresentados. Eles lembram que a política externa americana envolve diplomacia, alianças e acordos multilaterais, não apenas ações unilaterais. O debate, porém, é relevante. O mundo vive uma nova fase de competição geopolítica. Américas, Ásia e Europa estão no centro de disputas por energia, tecnologia, cadeias produtivas e segurança. Nesse cenário, qualquer líder dos Estados Unidos, Trump ou não, tende a priorizar estratégias para manter a influência do país. As falas de Alan refletem a preocupação de parte do público com soberania nacional, intervenção externa e o papel das grandes potências. Mesmo que se discorde da leitura, o tema chama a atenção para algo real. A geopolítica voltou ao centro do jogo. No fim, a grande pergunta é como países como o Brasil, por exemplo, devem se posicionar em um mundo cada vez mais polarizado entre blocos de poder. Independência, diplomacia e pragmatismo serão decisivos nos próximos anos. Quer ficar por dentro de tudo? Curta, se inscreva e compartilhe agora.